Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. O nosso assunto agora é cultura. Eu estou recebendo aqui no Gazeta Entrevista a Mariana Ribas, que é secretária executiva e ministra interina da Cultura. Ela está na função porque o ministro está numa agenda internacional e ela está respondendo como ministra da Cultura. Está aqui no Acre para um seminário que está acontecendo com os produtores culturais para tratar da Lei Rouanet e dos editais do Ministério da Cultura. E é uma boa oportunidade para a gente saber um pouco mais sobre esses mecanismos de financiamento da cultura que muitas vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem. Não sei se você percebeu isso aqui, ministra, de que há pouca informação sobre esses editais. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. É um prazer estar aqui hoje com você no Gazeta Entrevista. Eu fiz a abertura do encontro hoje, na parte da manhã, né? O nosso circuito se chama Cultura Gera Futuro e a participação das pessoas hoje me impressionou bastante, né? Porque, de fato, quem esteve lá com a gente hoje já está engajado de alguma maneira com a cultura. O que a gente precisa, na verdade, é amplificar esse diálogo. E essa série de encontros, né, que vai percorrer todas as capitais aí do Brasil, tem justamente esse objetivo. A gente mostrar para as pessoas quais são as fontes de financiamento do Ministério da Cultura e como é que as pessoas, os realizadores, as empresas fazem para acessar essas fontes de recurso. Muitas vezes o recurso está disponível e as regiões norte e nordeste, por exemplo, elas acessam muito menos do que outras regiões do país. Como corrigir essa distorção? Então, nós já pensando nisso, fizemos para o edital de audiovisual, a gente lançou agora um montante de 80 milhões, as inscrições terminariam agora em abril, a gente resolveu prorrogar até junho, muito em função dos seminários, porque a gente vai levar aí mais 3 meses percorrendo o Brasil, e aí ficaria injusto com quem recebesse o seminário por último. Sim. Então, dentro desse montante de 80 milhões, a gente tem 11 linhas de ação, a gente tem desenvolvimento de projetos de audiovisual, a gente tem produção de séries e longas-metragens, documentário e ficção, e a gente tem também uma linha de animação. O que a gente fez para começar a corrigir esse problema? A gente destinou aí, entre os selecionados, um montante mínimo da porcentagem das pessoas que vão receber as premiações. Então, a gente está trabalhando com 30% pelo menos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente está trabalhando aí, tem os editais da Ancine e tem da SAVE, que é a Secretaria do Audiovisual, a gente varia entre 10% e 20% para Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí a ideia da gente chegar até as pessoas é justamente fazer com que elas inscrevam os seus projetos, porque a gente só consegue atingir esse mínimo, se a gente de fato tiver os projetos inscritos para que eles sejam analisados. Sobre a Lei Rouanet, tem uma questão aí que às vezes é relativamente fácil aprovar o projeto, mas depois, na hora da captação, aí fica muito difícil, porque as empresas elas vão fechar com quem interessa a elas. Quer dizer, acaba se tornando um instrumento de propaganda para as empresas e um projeto que às vezes tem um valor cultural acaba não conseguindo captar. Claro. A parte mais difícil, de fato, é a fase da captação, né? O produtor, ele bate de porta em porta e muitas vezes tem o seu projeto aprovado, mas não consegue captar. O nosso seminário, pensando nisso também, está tentando trazer os empresários para perto, principalmente as empresas que têm sede nessas regiões e nas empresas que têm aí a base do lucro real e que podem incentivar via Rouanet e ainda não o fazem, ou por desconhecimento, ou falta de informação, ou muitas vezes medo, né? As pessoas às vezes têm medo. Então, o nosso papel é atuar nessas frentes, na questão da comunicação, para que as pessoas tenham as informações que elas precisam, e na questão da conscientização, né? Eu costumo dizer que sozinho o Ministério não consegue resolver esses problemas todos. A gente precisa que a sociedade civil, né, as pessoas entendam a importância da cultura como eixo de desenvolvimento para o nosso país, que os empresários entendam o papel deles, né, de acordo com as suas regiões, a importância deles investirem em cultura para os lugares onde ficam as suas sedes e também, claro, dos realizadores, que já estão mais do que engajados aí nessa causa. Outra questão que às vezes desestimula as pessoas a participarem é os critérios para a escolha, né? E vocês, o Ministério da Cultura, exige muito dos produtores. Obviamente que
é preciso ser assim, porque se trata de dinheiro público. Mas se houvesse algum tipo de ajuda para que os produtores conseguissem colocar o projeto no formato exigido? Então, isso foi um dos temas lá da apresentação que eu fiz. Pensando nisso também, alguns editais do Ministério já trabalham com o modelo de premiação. É o caso do edital de cultura popular que a gente vai divulgar até o final desse mês. O modelo de premiação, ele tem uma inscrição simplificada, o instrumento de contratação também é simplificado, né? É feito através da assinatura de um termo de fomento e no final da execução do projeto não há aquela prestação de contas mais complicada e sim um relatório de execução daquele objeto, até porque a gente está mais interessado na execução do objeto do que propriamente na fiscalização, embora a fiscalização tenha que ser feita, porque a gente também é fiscalizado pelos órgãos de controle. Então nós temos o Tribunal de Contas da União, temos a Controladoria, todos ali em cima, né? Afinal, a gente está falando de dinheiro público, mas o nosso papel também é facilitar cada vez mais a entrada do pequeno e do médio produtor, né? Porque numa empresa maior, as pessoas que conseguem de fato viver de cultura, elas são mais estruturadas. Agora, o pequeno e o médio, muitas vezes, né, o produtor executivo, ele é o faz tudo, ele é o contador, ele vai fazer a prestação de contas, ele só não consegue advogar, mas assim, faz quase isso. É verdade, né? é difícil. A gente sabe tudo isso, tem muitas sensibilidades, muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas é uma batalha diária da gente junto aos órgãos de controle para simplificar e desburocratizar os nossos processos. Esse programa aqui é um tanto político, né? Eu entrevisto muitos políticos, inclusive lá de Brasília, dos ministérios, etc. E não dá para dissociar, né, o trabalho que você faz como técnica da questão política. Claro. Né? É uma política cultural que o governo tem e que precisa ser trabalhada. E aí, naturalmente, que há influência política, por exemplo, para um projeto andar mais rápido, né? Não sei até que ponto isso vem acontecendo no Ministério, mas enfim, que tipo de precaução o Ministério tem para evitar privilégios? Então, quando a gente fala de seleção de projetos via edital, a gente está tratando da impessoalidade, né? Então, a gente tem feito pouquíssimas, ou quase zero escolhas discricionárias e a gente está concentrando todos os nossos recursos nos editais de fomento, né? Porque os editais, eles têm as equipes de dentro do Ministério e tem as comissões julgadoras, né? Que são pessoas de fora que são contratadas através de um edital de pareceristas para trabalharem ali analisando os projetos e eles são os grandes responsáveis pelas escolhas. E aí, de fato, quando você tem um processo de seleção, todo mundo segue as mesmas regras, né? As pessoas têm aí o objeto definido através do edital, a gente tem o mesmo período de análise de projetos para todo mundo, e aí, ao final, o nosso objetivo é contratar, ou seja, empenhar aquele valor e fazer o pagamento o mais rápido possível para que a gente não deixe aquela dívida ali para o ano seguinte. Agora, essa pergunta é do pessoal que faz cultura. Cumprimento de prazos, porque o edital sai esse ano, você acha que o ano que vem vai estar executando o projeto, tem que esperar 4, 5 anos, aí é difícil de programar. Então, de 2016 até agora, todos os editais que foram lançados foram pagos, tá? Isso é uma preocupação da gestão atual. Quando a gente chegou ao Ministério em 2016, a gente tinha mais de 1 bilhão de restos a pagar, ou seja, editais e outras dívidas que tinham sido lançadas, mas que não tinham cumprido aí um cronograma razoável para o desembolso desses apoios. O ideal sempre, e aí eu digo isso como gestora, eu faço o edital desde 2009, é que a gente lance todos os processos de seleção ainda no primeiro semestre. Porque você sabe que, com exceção dos fundos, né, que ficam ali com o dinheiro rendendo, toda a verba direta que a gente recebe através da LOA, né, que é a nossa lei anual, precisa ser executado até dezembro. Então, a gente geralmente tem um prazo para fazer os empenhos, um prazo para inscrever esses projetos em restos a pagar e um prazo no ano seguinte para a gente fazer esses pagamentos. Então, o ideal é que esse processo de seleção se inicie no primeiro semestre e termine aí entre setembro e outubro no máximo para a gente contratar os projetos e fazer os pagamentos. Você falou aí de quando chegou ao governo, né? A equipe que está aí no Ministério da Cultura
após a troca de presidente, houve uma mudança. E foi um período muito turbulento para o Sim. Ministério, muitas críticas e muitas coisas que até então a sociedade não tinha conhecimento vieram à tona. E houve uma polarização muito grande na cultura, né? A classe artística de um modo geral. Como é que foi fazer essa transição, equilibrar as coisas? Hoje, pelo menos para quem está de fora, aparenta tranquilidade, né? Sim, sim. Eu cheguei ao Ministério em julho de 2016. Foi um período bastante difícil para mim, até porque eu estava iniciando uma etapa nova, né, aí da minha vida, com um desafio desse tamanho. E aí, de fato, não houve uma transição. O que houve foi uma chegada da gente lá, né? Eu cheguei com o ministro Calero, que saiu, mas ele chegou em maio, se eu não me engano. Eu aceitei um convite em julho para ir para Brasília, e aí, de fato, o que a gente fez de início foi arrumar a casa. Sim. Entender o que a gente tinha de pendência, o que estava acontecendo, o que precisava ser retomado, e a gente sabia desde o início que esse era um governo de transição. Então, o que a gente fez foi se planejar. A gente atualmente está fazendo um plano de diretrizes e metas para que a gente deixe a casa arrumada, deixe os históricos dos projetos lá e faça com que a nova gestão tenha aí algum ponto de início, de partida, para poder caminhar, porque isso é muito importante, é o que falta às vezes na maioria das gestões, é que não haja uma ruptura e sim uma continuidade, né? A gente tem os servidores públicos de carreira que estão lá e que passam por essas mudanças o tempo inteiro, né? A gente tem a sociedade, a gente tem os produtores, tem as pessoas que trabalham com cultura, então a gente tem que fazer com que esse impacto seja cada vez menor. Muito bem, para a gente encerrar, ministra, suas impressões aqui do Acre e da Amazônia, principalmente no aspecto cultural. Então, primeiramente, vocês são riquíssimos, né? Quando a gente fala do aspecto cultural. A quantidade de etnias indígenas que vocês têm aqui, né? Se eu não me engano, são 16. Isso, 17. 17. Eu acho incrível. Infelizmente, cheguei hoje de madrugada, então conheci muito pouco, fui direto lá pro... Já pegou o nosso voo tradicional? Aquele voo, né, animado, mas eu saio daqui agora e vou passear antes de ir embora para conhecer um pouco aí da cidade, porque é a minha primeira vez aqui. Que bom. Bem-vinda, e fico volte muito feliz mais que tenha vezes. sido para fazer o seminário. A gente deixou uma porta aberta aí. Eu tenho dito que a gente não está fazendo esses encontros só para mostrar o que o Ministério está fazendo, a gente está fazendo para ouvir também. E tudo que foi construído até agora, tudo que foi feito, se iniciou e foi feito com base em conversas que a gente tem com os realizadores. E é assim que a gente tem que caminhar sempre, conversando, dialogando e fazendo juntos. Muito bem, muito obrigado. A secretária executiva e ministra interina da Cultura, Mariana Ribas, conversando com a gente aqui. E com isso a gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo sua audiência. Muito obrigado. O patrocínio aqui da nossa parceira Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma boa tarde, um forte abraço, até amanhã.